Como vimos no movimento linear, a rotação de um corpo parece ter origem em outro lugar. Para caracterizar o estado de movimento angular, precisamos de uma grandeza, que chamaremos de quantidade de movimento, ou momento angular. Então, caracterizar o estado de movimento é feito por meio dessa grandeza que a gente vai chamar de momento angular, ou quantidade de movimento angular, vai ser denotado pela letra L. Tá? Bom, como caracterizar esse estado de movimento angular? Novamente, a gente pode pensar em um objeto rodando e um objeto parado, ou seja, um objeto em movimento e um objeto parado. É justamente a partir disso que a gente vai começar, como era feito lá no movimento linear. Tá? Muito bem, mas quando a gente olha parado ou em movimento, novamente a gente tem uma ideia de velocidade, né? Ou seja, parece que o momento angular é proporcional à minha velocidade. Tá? No entanto, antes da gente avançar, vamos dar uma olhada nessa velocidade que se fala. Quando a gente está no movimento angular, ou seja, quando um certo objeto se desloca por um ângulo delta-θ, tá? Imaginemos aqui o primeiro corpo e o segundo corpo. O primeiro corpo está distante do eixo de rotação, uma distância r1. E o segundo corpo está distante do eixo de rotação, uma distância r2. Tá? A gente sempre, antes de começar, a gente sempre se refere à rotação em relação a um eixo, tá? Então, imaginem um eixo saindo da página, tá? Então, é em torno desse eixo que a gente quer rotacionar. Bom, esse objeto 1, ele começa aqui e vai até o estado final nesse ponto. O 2 começa lá naquele ponto e vai até esse ponto aqui. Tá? Então, a gente percorre uma certa distância, ΔS aqui, ΔS1 e o nosso ΔS2 aqui. Bom, a velocidade, né, é o nosso ΔS por ΔT. Tá? No entanto, esse ΔS ele é R vezes Δθ, tá? Que é o raio vezes o ângulo que ele percorreu. Agora, notem vocês o seguinte, tá? Por que R Δθ? Justamente porque, observem o tamanho do S1. Parece que o S2 percorreu uma distância maior, apesar da variação do ângulo ser a mesma para os dois, né? Então, nesse sentido, o nosso ΔS é denotado por R Δθ. Bom, agora o raio não varia, né? Quem varia é Δθ, ΔT, né? E a Δθ, ΔT a gente chama de ômega ou velocidade angular. Tá? Então, esse cara aqui é a minha velocidade angular. Ou frequência angular também, tá? Muito bem, então a gente pode voltar lá, né, no estado de movimento. Agora, o que caracteriza ele parado em movimento? A velocidade. Mas veja que a velocidade, nesse caso, é ômega vezes r. Né? Muito bem. Agora, só a velocidade que caracteriza o estado de movimento? Pensa de novo em parar um movimento de rotação. Bom,
Se você quer parar um movimento de rotação, você vai ter duas dificuldades. Uma dificuldade vai ser associada ao tamanho daquele objeto e a outra dificuldade vai ser associada à massa daquele objeto. Então, diferente do movimento de translação, no movimento de rotação, a gente tem 4 coisas que influenciam na mudança do estado de movimento. O objeto pode ser pesado ou leve, grande ou pequeno. Tá? Grande ou pequeno se relaciona ao tamanho dele. Pesado ou leve se relaciona à massa daquele objeto. Então, resumindo isso, notem que para o estado de movimento a gente tem a velocidade, ômega-r. Para caracterizar o peso dele, né, a massa dele, tá aqui. E o raio dizendo sobre o tamanho do meu objeto. Né? Então, quantidade de movimento angular, L, ela é dada por essa multiplicação toda aí, ômega r, mr. Tudo bem? Muito bem. Olha lá, então. Vou colocar aqui, ó. O nosso L é igual a ômega mr ao quadrado, né? Galera, vocês se lembram que a gente verificou que a massa no movimento de translação ela era uma medida da inércia daquele corpo, uma medida da dificuldade de colocar aquele corpo para transladar, né? A gente pode procurar por uma coisa semelhante aqui no caso das rotações. Bom, a gente vai encontrar isso chamando justamente de momento de inércia. A gente vai chamar esse cara aqui como momento de inércia. Tá? Por quê? Porque aqui é a velocidade, né? Então, para a gente deixar as coisas mais ou menos parecidas, lá no momento linear, a quantidade de movimento linear tinha a massa e a velocidade. Aqui a gente também tem uma velocidade e a gente vai chamar de I, que é o nosso momento de inércia. Que vai caracterizar a inércia daquele corpo. Ou seja, eu posso reescrever essa equação como I ômega. Essa é a quantidade de movimento angular. Tá? Agora, tem uma coisa muito importante. Esse I, esse momento de inércia, ele é um cara que depende de vários fatores. A gente já viu 2, que é a massa e o raio, o tamanho dele, tá? Só que convém a gente colocar um outro fatorzinho aqui, um fatorzinho B, adimensional, tá? Porque depende do formato do corpo, depende do eixo de rotação, ele vai ter esse parâmetro B alterado, tá? Mas de uma maneira geral, vai ser mr ao quadrado, tá bom? Esse fator aqui vai sempre continuar. Eu vou mostrar no final da aula para vocês alguns momentos de inércia. Tá? Então, tudo bem. Momento de inércia é B, que é um fator adimensional, mr, m é dado em quilogramas e r é dado em metros. Então fica quilogramas metro ao quadrado. Essa é a unidade do momento de inércia. Tá? E aí, ó, o nosso ômega, que vocês se lembram, é delta θ, delta t, no sistema internacional ele vai ser dado em radianos por segundo. Tá? Radianos, assim, em geral a gente não precisa escrever. Tá? Então fica que o nosso L, a unidade do nosso L vai ser I, que é quilogramas metro quadrado, por segundo, que é a unidade que vem lá do ômega. Tá? A quantidade de movimento angular ela é dada pelo momento de inércia vezes a velocidade angular. Tá bom?
Muito bem. Agora, notem vocês o seguinte. Imagina que vocês tenham um disco, tá? E aí a gente vai girar esse disco em torno de um eixo central, tá bom? Então vamos fazer de novo, ó. Imagina aqui, de novo, esse é o eixo, tá? E aqui é o meu disco, ó. Tô tentando desenhar ele em 3 dimensões, tá? Então, olhando de cima, eu tenho essa situação aqui, tá? Muito bem. Se eu fizer uma marca num ponto aqui, ó, vou pegar esse cara aqui. E aí eu vou marcar quantas vezes esse cara em vermelho passa pela origem quando ele rotaciona, quando o disco rotaciona. Ou seja, o que eu vou estar medindo? Eu vou estar medindo a frequência de rotação desse disco, tá? Então, essa frequência F, tá? Ela vai ser dada para mim, tem várias unidades, tá? Uma delas é RPM, ou seja, rotações por minuto. É quantas vezes esse pontinho vermelho passa por aqui por minuto, tá bom? Também pode ser rotações por segundo. E aí rotações por segundo a gente tem um nome característico que é o Hertz, tá? Bom, agora, como é que essa frequência se relaciona com a minha velocidade angular ou com a minha frequência angular? Bom, dado que o nosso ômega, né, é igual à distância percorrida pela unidade de tempo, bom, a distância para ele dar uma volta completa é 2π radianos, né? 2π radianos. E o tempo está aqui, né, na frequência, uma vez que é rotações por segundo. Portanto, essa é a relação entre a frequência que a gente mediu aqui no disco e a minha frequência angular ou velocidade angular. Temos aqui, galera, o exemplo de momentos de inércia, tá? Alguns momentos de inércia podem ser calculados, tá? Em geral, essas coisas são tabeladas. Então, notem, por exemplo, que no caso de um cilindro sólido, aquele fator Bzinho é meio, né? No caso de um anel oco, nesse eixo aqui, nosso Bzinho é igual a 1, né? Agora, se o eixo mudar para esse, nosso Bzinho é igual a meio. E assim sucessivamente a gente pode encontrar vários momentos de inércia como esse calculados.